seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a igreja está procurando, né, Mateus capítulo 14, vou estar contando aqui um breve e rápido testemunho, né, que hoje à tarde, mais cedo na verdade, eu fui levar minha filha, né, para tomar vacina ali no posto, e de lá eu ia para a rua e minha filha ia para casa. E ali minha filha falou assim: pai, mãe, pode ir daqui que daqui eu vou para casa. E ali eu não senti de deixar ela vir. Eu falei: não, eu vou contigo até na beira da ponte. Aí quando ele chegou atravessando a rua depois, eu vi um homem seguindo ela. E ali ela correu para minha frente e falou comigo que o homem estava olhando para ela com um olhar estranho. E eu observei que ele estava seguindo mesmo, então eu falei: não, eu vou até lá. E ela com medo: mãe, agora como é que eu vou sozinha? Eu falei: não, eu vou contigo, eu não vou te deixar sozinha, né? Enquanto eu ver te seguindo, eu estou indo, estou lá. E ali eu fui, e sempre observando, eu vendo que ele toda hora parava, fingia que estava mexendo em alguma coisa, e olhava olhando para ela. A gente entrou na rua e ele entrou por outro. Quando chegou lá na frente, ele já vinha pela outra rua por onde a gente ia sair. Depois ele fingiu de novo que ia parar, que estava mexendo em alguma coisa. Depois eu fingi que ia atravessar, ele foi. Quando ele atravessou, voltei com minha filha, atravessei para o outro lado. Ele veio na nossa direção. E, resumindo, né, ele veio até aqui, seguindo até perto do posto de gasolina, até o posto de gasolina que tem aqui atrás. Mas, assim, né, eu vi que Deus deu livramento para minha filha. Porque eu ia de lá mesmo, eu ia para a rua e minha filha ia vir só. E, né, minha filha é grávida, com aquele barrigão, não tem como ela correr. E aí eu vi aquele homem era algo fácil para ele, mas eu já estava no controle, na direção, né, da vida da minha filha. E ontem mesmo eu tive um sonho ruim, estava eu, meus filhos, meu marido, e aí eu comecei a levantar um clamor de madrugada mesmo. No mesmo da hora que eu acordei daquele sonho, eu clamei a Deus e continuei clamando, especialmente pela vida dos meus filhos. E eu creio, né, que foi o livramento de Deus na vida da minha filha, porque, né, talvez se ela tivesse vindo sozinha, as ruas tudo paradas onde ela estava passando, talvez ele teria feito algum mal para ela. Eu sei que não foi eu que protegi ela, quem protegeu foi Jesus, mas Deus permitiu, né, eu estar do lado para minha filha não ficar tão assustada e para ela saber, né, que além de Deus, a mãe dela estava ali, ela não estava só. E eu estou contando isso aqui, igreja, para glorificar o nome de Deus, a igreja saber que Deus, Ele livra a nossa família. E quando você sentir de levantar um clamor por alguém da família, levante o clamor, e que você não entenda o porquê. Porque através dessa oração que Deus está lhe incomodando, Deus está dando livramento, Deus está quebrando laço. Amém, igreja? Vamos estar lendo aí Mateus capítulo 14, versículo 13 e 14, e depois o versículo 27 a seguir. Versículo 13 tem um título que diz: Jesus alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Versículo 13: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão, aleluia, para com ela, curou seus enfermos. Versículo 27 a seguir. Aliás, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus
embarcação, em um barco, e ele vai para um lugar apartado e deserto, um lugar distante da cidade. Porém, a Bíblia diz que, sabendo o povo que Jesus estava indo ali para aquele lugar, a Bíblia diz que o povo segue a Jesus a pé. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus, ali vendo a multidão, se enche de compaixão para com eles e começa a curar os enfermos. Louvado seja
hoje é: continua. Não pare. Não estacione. Não olhe a dificuldade. Não olhe aos problemas. Não olhe o tamanho da tua luta. Não olhe o tamanho do gigante que está te perseguindo. Não olhe o tamanho do exército de Satanás. Não olhe a tristeza que está no teu coração. Não olhe o que tu estás enfrentando. Mas tão somente olha para o Senhor teu Deus.
usa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos aprender com o Senhor, ter momentos de intimidade com o Pai, ter momentos de orações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos sim que a cada dia o relógio está voando, não está nem correndo, mas está voando. As horas estão passando rápido. Louvado seja Deus, e às vezes é tantos afazeres, é tantas coisas para fazer, para resolver. Louvado seja Deus, que parece que o tempo fica curto, que não dá tempo de nada. E muitas das vezes as pessoas usam isso como desculpa.
Senhor Jesus Cristo. Dentro